E no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a primeira semifinal dessa Copa do Mundo de 2026, onde vai ter França e Espanha, um jogo no qual a gente já estava aguardando, correto? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, vamos falar o que a gente espera de ambas as seleções dentro de campo. Bom, primeiro a gente pode estar falando aqui como que chegaram, né, esses times nas semifinais e o que a gente esperava, as seleções que enfrentaram bem rapidamente para depois falar dos jogadores, né, que eu acho que é onde a gente mais vai ficar interessado quando se fala em forma tática da França, já que eles podem estar jogando de diversas formas e a Espanha a gente sabe que gosta de estar ficando com a bola, com a troca de passes. Mas bem, a gente sabe que a França teve até um caminho interessante, né, alguns desafios, só que a gente ficou decepcionado nessa fase aqui, né? A fase das oitavas, irmão, foi algo meio tenso. A Alemanha, a gente sabe que tem grandes jogadores aonde podia proporcionar pra gente um jogo mais equilibrado, talvez, né? Um jogo com mais nomes, com o Neuer podendo aparecer e tudo mais. A gente sabia que quanto ao Paraguai, eles viriam mais numa forma defensiva, né? E claro, tentar fazer o gol no contra-ataque e tudo mais. E assim foi, né? Então aqui deu um pouco da lógica, já que a lógica é sempre da França, pela forma como jogam, pelas estrelas que tem, né? Mas de certa forma aqui, contra a Suécia, irmão, 3-0, limpo, né? Sem problemas. Quanto a França aqui, quanto o Paraguai. Irmão, o Paraguai se defendeu o tempo todo, né? Era muito difícil de estar entrando, mas a França conseguiu estar ganhando ali e beleza. Chegou na fase de Marrocos, aonde, sim, poderia ser Marrocos, já que tem um time muito interessante, consegue ser competitivo também, né? Com outras seleções. Ganhou da Holanda, né? Querendo ou não. A Holanda, onde também tem seus nomes, mas claro que o Marrocos fez partidas melhores. E bom, contra o Canadá a gente sabia que pô, o Canadá vem naquela expectativa de ser, né, aquele país que vai estar cedendo a Copa do Mundo, então realmente tem um booster por ali. Mas no final, irmão, o Marrocos demonstrou o seu futebol, né, e conseguiu ganhar por 3-0. Mas claro que chegou aqui na França e, irmão, não tem como, né? Fica uma loucura isso aqui. A França ganhou por 2-0, fora o baile, entendeu? Fora o baile, porque o Bono ali ajudou demais. Bom, agora partindo aqui para outra chave, a chave da Espanha, a gente pode estar observando que, por conta da Austrália, ele não teve nem chance, né? A Espanha 3-0. Já contra Portugal foi um jogo bem chato, bem ruim, assim, pra ser sincero, né? Vamos ser sinceros aqui, mano. Foi um jogo muito ruim. E na parte de baixo aqui, obviamente a gente tinha Bélgica ou Senegal, que poderia ser competitivo ali contra a Espanha. Bélgica, pô, em certos momentos passou muitos sustos, né? Dentro dessa Copa do Mundo, conseguindo viradas aí. E no final, cara, deu tudo certo, né? Se a gente for parar pra estar analisando isso aí. E, irmão, eu acho que dentro desse jogo de Espanha e Bélgica, a gente teve mais um jogo assim, negativo, né? Um jogo onde teve muita criatividade, cara. A Espanha tá com uma inconsistência meio absurda, né? Então, tá precisando demonstrar um pouco mais do futebol. E caramba, as equipes chegaram aqui dentro das semifinais. Isso, obviamente, é muito importante. É uma semifinal a gente já poderia imaginar. No caso aqui, a gente sabe que Portugal, mano, poderia estar chegando nessa semifinal, só que não jogou absolutamente nada dentro dessa Copa do Mundo. Então, foi-se embora cedo e não demonstrou absolutamente nada, ok? Então, tá lá. O que a gente esperava dessa chave aqui conseguiu chegar, era Espanha. E na parte de cima aqui a França também conseguiu passar, era o que a gente imaginava. E claro, com uma dificuldade a menos, porque a gente esperava que fosse a Alemanha, né? E tendo esse confronto aqui. Mas no final, tudo certo, tudo correto. É uma semifinal esperada. E bom, se a gente for falar agora sobre os times, irmão, a gente sabe que a França tá num patamar acima das outras seleções, né? Pela forma como joga, pelos jogadores que tem, pelo protagonista que a França tem, que é o Mbappé, que literalmente ele evolui muito dentro de uma Copa do Mundo, já tá quebrando seus recorde dos outros e, pô, o cara é imparável dentro da Copa do Mundo, tá? E não só esse protagonista, porque a França, cara, pode ter diversos protagonistas em todas as posições dentro do campo. Imparável, cara. Essa seleção é muito boa pela forma como jogam, pelas formas que jogam, né? Porque lembrando, a França consegue ter o controle de bola, ter sua criatividade e fazer gols assim. E galera, a gente sabe que nessa parte de controlar de passe, o Olise é um absurdo. O Olise é um absurdo, mano. É um jogador muito bom. Poderia
ter ido para várias seleções, né, por conta da nacionalidade e tudo mais. Escolheu a França, até porque eu acho que a França também é uma seleção mais preparada, vamos dizer assim, né, com melhores jogadores por mais seleções. A gente sabe que no ataque, né, é um absurdo, mas o Olise, ele consegue fazer coisas inacreditáveis dentro de campo. Cada passe que ele já deu ali, o Mbappé tá fazendo gol, pelo chute que o Olise também consegue tá dando. Irmão, o giro de corpo que ele tem e o espaço que ele abre depois que faz isso, ninguém para. Sério, analisa os giros do Olise. Irmão, não tem como. O cara sabe muito o que faz dentro do futebol. Queria muito ver ele dentro da Premier League, né? Que assim, eu conseguiria assisti-lo mais do que assisto dentro do Bayern de Munique ou dentro da Champions League, né? Isso aí é óbvio. Mas realmente o cara é diferenciado. Irmão, essa parte da França na frente é é uma parada de outro nível. Porque eles têm Dembélé, Mbappé, vamos botar ali o Olise, o Doué, Barcola. Irmão, e aí? Como que você faz com esse ataque? Consegue correr demais. Tirando outros aí que também podem estar por ali, né? Tem o Matetá, o Cherki que faz alguma movimentação por ali também, né? Mas carinha ali de meio de campo, mas enfim. Bom, essa parte da frente do ataque, né? Criatividade, meio atacante. Aí ele Irmão, que loucura. Que loucura essa parte aonde existem diversas formas de estar jogando, correto? Eles conseguem controlar o jogo, ter a posse de bola e também conseguem defender e fazer o contra-ataque depois disso. Sabem muito as posições, porque eles têm o Olise, que consegue fazer o toque, o Mbappé que corre para receber, eles têm um Dembélé que consegue estar carregando e ainda chutar depois para fazer o gol, Doué corre para caraca, e depois do segundo tempo tem um Barcola ainda para estar entrando e colocar ali, mano, uma velocidade absurda dentro do jogo, correto? E o Cherki pode estar entrando para fazer né, um negocinho a mais, porque é o espaço que ele consegue estar dando também, a visão que ele tem, que inclusive precisa estar demonstrando mais. Vamos ver agora sem o Pep Guardiola no Manchester City como é que vai ser. Esperava muito mais dele na França também, né? De ver mais um pouco do jogo dele. Mas enfim, isso aí é para outro momento. E como eu tava falando, cara, o Koné entrou muito bem. Rabiot consegue controlar muito bem também o meio de campo, cara. Ele consegue ser um líder por ali. Laterais estão muito bem servidas, né? Com o Digné e com o D. O absurdo, né? E também na parte da zaga eles têm o Saliba, um dos melhores zagueiros da temporada, zagueiro do Arsenal, recém-campeão da Premier League. O Pamecano, então, nem se fala, só que o Pamecano gosta de estar aprontando às vezes, né? A gente tem que estar ficando de olho no Pamecano. Ele curte uma brincadeira aí, uma zoação, né? Faz umas merda depois, mas tudo bem. E galera, na França eles vão conseguir controlar, fazer o contra-ataque, se defender, conseguem fazer todos os setores muito bem. E isso contra a Espanha pode ser um fator crucial, já que a Espanha gosta de estar ficando com a posse de bola, correto? Ama ficar com a posse de bola, ama controlar o jogo. Só que eu vejo o mesmo problema que o Barcelona tem nesse quesito. E ainda tem ali seus mesmos jogadores, podemos estar dizendo assim? Quer dizer assim, é uma mesma forma de estar jogando, né? A gente sabe ali que quando a França, ou melhor, quando a Espanha controla, quando tá com a posse de bola, o contra-ataque é um grande perigo, né? Porque você tem que estar correndo para trás. Imagina correr para trás contra o Lise, Doué, Barcola, Mbappé, Dembélé. Fica difícil. Então a Espanha não vai poder estar perdendo essa bola de bobeira. Porque vai tomar um contra-ataque daqueles. E tomando contra-ataque, tentando se defender, vão tomar cartão amarelo e possivelmente expulsão. O juiz vai ter que ficar muito atento nisso também, né? E Cubarsí, Laporta precisam ficar atentos nisso. Vamos ver como vai ser o Rodri lidando com isso também, né? Vai ser um grande problema. Um grande problema é até que o Manchester City também sofria muito contra o contra-ataque. E a Espanha precisa ficar muito alerta no contra-ataque, tá? Porque a França não precisa ficar com a posse de bola, não, irmão. Obviamente, acredito que em algum momento do jogo vai ter. Vai. Mas vai conseguir contra-atacar muito bem também. Então vão ter que tomar muito cuidado com cartões cedo dentro da partida e com esse contra-ataque da França. Porque vai ser um absurdo. O Cubarsí, irmão, não aguenta mais tomar contra-ataque. Na Barcelona é uma parada absurda, né? Que ele tem que estar correndo para trás. Mas enfim, a gente vai precisar também do Yamal aparecer um pouco mais.
seu Yamal de estar fazendo gols, de estar criando coisas. Ele conseguiu ser na última partida um pouco mais disso, né? De conseguir criar, de ir para cima. Claro, veio de uma lesão, mas precisa estar entrando mais dentro da Copa do Mundo. Espero muito mais do Yamal, pelo jogador que é. Acredito que ele esteja se entendendo como um novo jogador também, porque o cara cresceu demais. Isso é um problema, de certa forma, né? Ter que reconhecer o seu corpo. Pô, a esticada de corpo que ele deu, irmão, foi um absurdo, tá? Acho que ele tá sofrendo com isso também. E tirando a lesão. Mas enfim, a Espanha vai precisar dele para movimentar muito a defesa da França, tá? Isso vai ser muito bom. Também vai ser um grande desafio para a França, né? De seleção, ó, com nomes ali. Então vai ser interessante da gente poder observar esse jogo. A Espanha conseguindo controlar, recebendo contra-ataque, vai dar a bola, vai precisar se defender, vai querer correr no contra-ataque. Não sabemos. O Cucurella, a gente sabe que por ali ele consegue se defender muito bem. Ele conseguiu criar, né, muito mais e evoluir na sua parte defensiva e ofensiva também conseguem estar jogando, né? Porque na primeira partida a gente pode estar vendo muitos lançamentos do Rodri ou também do Olmo pro Cucurella chegar por trás da defesa ali do lateral ou da zaga. Então vamos ver se vão estar usufruindo mais disso. E claro, se a Espanha vai estar fazendo alguma mudança, né, dentro da sua escalação, porque a gente já viu que o técnico aí da seleção espanhola consegue estar fazendo essa mudança, como fez para na última partida, né, que entrou o Fabian Ruiz. E aí conseguiu estar fazendo até um gol. Isso aí ajudou, né? Tem o dedo do técnico ali. Isso foi muito interessante. Vamos ver como o Oyarzabal vai estar conseguindo enfrentar essa zaga, né, absurda que a França tem, né, de corpo também, pô. Então eu tô esperando um jogo muito competitivo, um jogo muito tático, que, cara, sério, eu não paro de estar pensando como que a França pode estar jogando com a posse de bola da Espanha, como que vai estar sendo os diversos tempos, né? A gente tem 4 tempos de futebol, a gente pode ter 23 minutos de um jogo, 23 minutos de outro jogo, Espanha controlando início, depois a França no segundo tempo do primeiro tempo, né? Pode estar controlando mais. Cara, eu espero que não saia um gol cedo. Eu não gosto de gols cedo assim, tá? Lá pros 20 minutos, pra gente ter um pouco mais de emoção, né? Chances para ambas as partes, para ambos os times. Isso vai ser muito mais interessante. Então eu curto lá pros 20, 25 assim, tá bom, né? 25 eu espero o primeiro gol, mais ou menos 27 assim, pá. Acho que vai ser interessante pra gente. Inclusive, pô, a gente pode estar vendo aí que a França não sofreu gols, correto? Começou a sofrer agora daquele jeito. Sofreu, né? Que a Espanha também sofreu só o seu primeiro gol dentro da fase de mata-mata, né? A França ali não na fase de mata-mata não tomou gols, então isso é interessante ficar se analisando, né, também. Então, irmão, uma loucura. É uma loucura o que essa partida pode estar aprontando pra gente. E cara, eu tô muito ansioso mesmo. Eu tô me preparando todo aqui pra poder assistir essa partida, porque, irmão, vai ter que ser com uma pipoquinha, né? Não tem jeito.